Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos continuar nossa reflexão sobre Maria, Mãe de Jesus. Estamos usando o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Estamos no capítulo 3, na segunda parte deste capítulo, no segundo ponto dessa segunda parte. Estamos refletindo sobre Maria ser esperança nossa, Maria sendo esperança dos pecadores, e hoje nós vamos refletir sobre Maria ser para os pecadores uma segura esperança. Então, como é de costume, nós vamos ler um pouquinho do livro e depois vamos fazer a nossa reflexão. Vamos lá? Maria é, para os pecadores, uma segura esperança. É Maria comparada ao plátano. Eu cresci como o plátano. Eclesiástico 24:14. A isso bem atendam os pecadores. O plátano oferece agasalho aos viadantes, que em sua sombra pode repousar, livre dos raios do sol. Também Maria, quando vê acesa contra eles a ira da divina graça, os convida a refugiarem-se à sombra da sua proteção. Lamentava-se o profeta Isaías em seu tempo, dizendo: Eis aí está, que tu te iraste, Senhor, porque nós pecamos. Não há quem se levante e te detenha. Isaías capítulo 6, versículo 5 e versículo 7. Senhor, estás justamente irado contra os pecadores. Queria ele dizer: Não há quem, por nós, vos possa aplacar. Assim gemia o profeta, diz Conrado de Saxônia, porque então Maria, ainda não era nascida, mas agora, se Deus está irado contra qualquer pecador, e Maria toma à sua conta protegê-lo, ela detém o filho, para que não o castigue, e salva-o. Ninguém há, continua Conrado, mais apto do que ela para suspender a espada da divina justiça, para que não descarregue o golpe sobre os pecadores. Sobre este mesmo pensamento, diz Ricardo de São Lourenço que Deus, antes de no mundo existir Maria, se queixava de não haver quem impedisse de punir os pecadores, ou impedisse de punir os pecadores. Mas agora é Maria quem o aplaca. Ó pecador, exclama Basílio de Seleucia, não percas a confiança, mas recorre a Maria em todas as necessidades. Chama-a em teu socorro, pois a encontrarás sempre pronta para te valer. Porque é verdade, é vontade de Deus que ela nos valha em todos os nossos apuros. Tem esta mãe de misericórdia muito vivo desejo de salvar os pobres pecadores. Por isso vai pessoalmente em busca deles para os ajudar e sabe como reconciliá-los com Deus, se a ela recorrem. Desejava Isaque comer alguma caça e prometeu a Esaú que o abençoaria se lhe a trouxesse. Mas Rebeca queria que essa bênção coubesse a Jacó, outro filho seu. Mandou-o, por isso, buscar 2 cabritos e guisou-os ao gosto de Isaque. Gênesis, capítulo 27, versículo 9. Os cabritos são uma imagem dos pecadores, e Rebeca, segundo Santo Antônio, é figura de Maria. Traze-me os pecadores, diz a Senhora dos Anjos aos anjos. Quero prepará-los, obtendo-lhes a contrição e o bom propósito,
para que se tornem dignos e agradáveis ao meu Senhor. Revelou a própria Virgem Maria Santíssima a Santa Brígida, que não há no mundo pecador tão inimizado com Deus, que se não converta e recupere a divina graça, se a invocar e a ela recorrer. Certo dia, a mesma santa ouviu Jesus Cristo dizer à sua mãe que ela estaria pronta a obter a divina graça até mesmo a Lúcifer, caso este se humilhasse e implorasse o seu auxílio. Jamais aquele espírito soberbo saberá humilhar-se para impetrar o socorro de Maria. Fora isso, entretanto, possível dele tivera a Virgem piedade, e o poder de suas preces lhe obtivera perdão e salvação. Mas o que não é possível a respeito do demônio acontece com os pecadores que se dirigem a esta copiosa mãe. Figura foi de Maria a arca de Noé, pois, como nela acharam abrigo todos os animais da terra, igualmente, sob o manto de Maria encontraram refúgio todos os pecadores, cujos vícios e pecados sensuais os tornaram semelhantes aos brutos. Há esta diferença, entretanto, observa Paciuchelli. Na arca entraram os brutos e brutos ficaram. O lobo ficou sendo lobo e o tigre ficou sendo tigre. Mas debaixo do manto de Maria, o lobo é mudado em cordeiro e o tigre em pomba. Um dia viu Santa Gertrudes a Maria com o manto aberto e debaixo dele muitas feras de diversas espécies, leopardos, ursos, etc. Viu também a Virgem não só a os afugentar, mas antes docemente os recebia e afagava. Entendeu a santa que eles figuravam os míseros pecadores, acolhidos por Maria com afável amor, quando a ela recorrem. Razão sobejava, pois, o Egídio de Schoenau, ao dizer à Santíssima Virgem: Senhora, não detestais a nenhum pecador, mas, por mais asqueroso e abominável que seja, se ele implora a vossa proteção, nunca deixais de estender-lhe compassiva mão para arrancá-lo do abismo do desespero. Bendito e para sempre louvado seja Deus, que vos fez, ó Maria amabilíssima, tão compassiva e tão benigna até para com os mais miseráveis. Infeliz de quem não vos ama, e que, podendo recorrer a vós, em vós não confia. Perde-se a quem a Maria não recorre, mas quem jamais se perdeu, depois de implorá-la? Bom, vamos parar por aqui e no próximo momento, em outro momento, a gente reflete a última parte deste capítulo. Mas, bom, tanto Santo Afonso de Ligório, quanto tantos outros santos, doutores da igreja, e membros do clero, colocaram para a gente aqui, citados por Santo Afonso, que é importante a gente confiar na intercessão de Maria. É importante. E o interessante disso tudo, que vale a pena até lembrar, é que tudo quanto há de beleza em Maria, ou de virtude, essa compassividade dela, essa paciência dela, todos esses gestos que ela faz com a gente, tudo ela aprendeu
De quem? De Deus. E isso é muito interessante. Por quê? Como a gente já refletiu anteriormente, Deus ele é misericordioso. A gente sabe disso. Deus é misericordioso. Ele é justo e também misericordioso. Sobre a misericórdia, ele deu essa graça de misericórdia, né, de ser misericordioso, a Maria também. Logo, ela faz esse papel de advogada nossa no sentido de nos ajudar a reconhecer a nossa miséria, alcançar a graça da humildade e, por meio da humildade, isso eu repito várias e várias vezes, por meio da humildade, alcançar a graça do perdão de Deus. Porque, repito, nós somos tão miseráveis, que somos, cada um de nós, somos capazes de cometer os piores pecados da história da humanidade, os piores pecados do mundo. Todos nós temos essa capacidade de fazer o mal. Por quê? Por causa do pecado original dentro de nós, dos nossos pecados. Mas a diferença é que a gente só não faz os piores porque cada um abriu-se à misericórdia de Deus, às graças de Deus e teve a graça de acolher com carinho e amor cada uma das graças que Deus deu, seja por meio dos ensinamentos e por aí vai, e pelas experiências de amor que a pessoa teve. E lembrando que todas as experiências de amor que a gente tem na Terra, que são amor verdadeiro com base na Sagrada Escritura, né? Aquilo que a gente entende de Deus, esse amor verdadeiro é fruto da graça do amor de Deus. Ela mostra um pouquinho daquilo que é o amor de Deus. E voltando aqui, Maria, ela intercede por nós. Ela intercede. Eu me lembro, né, me recordo aqui, que diz, né, que Santa Teresinha do Menino Jesus, não sei se você já ouviu falar da história dela, até recomendo você procurar. Ela, pelo que se sabe, né, ela não chegou a cometer nenhum pecado tão escandaloso assim, pelo menos que se tem registro. Mas ela ficava tão surpresa com Deus, porque ela ficava pensando assim, como que Deus pode tornar pessoas tão miseráveis, que caíram em pecados tão horrendos e escandalosos, em santos? Foi o caso dela refletindo sobre Santo Agostinho. E quem sabe da história de Santo Agostinho era, como diz o ditado, a frase popular aqui no Brasil, era da pá virada, né? Ele mexia com fiado, né, em bebida e tantos outros pecados da luxúria, ligado à luxúria e por aí vai. E tantos outros santos, né? Por exemplo, até o São Paulo, que matou cristãos e por aí vai. E que Deus teve tanta misericórdia dessas pessoas, elas converteram, mudaram de vida e se tornaram santos. Olha que doideira. E Deus é tão amoroso, né? Deus é tão misericórdia. E ela ficava impressionada com isso, como com uma pessoa conseguir mudar tanto mesmo, né? De um extremo de muito ofender a Deus para o oposto, de ser muito amoroso, ter muito amor a Deus e acolher muito do amor de Deus, né? Que são o caso dos santos. E podemos pedir a intercessão de Maria para a gente alcançar essas graças de uma forma mais rápida. Maria, ela tem como uma das suas missões, né, por assim dizer, assim como também os nossos outros santos e santas, que eu pessoalmente chamo eles até de padrinhos do céu, né? Madrinhas e padrinhos, que têm a função de nos apadrinhar, nos ajudar a aproximar de Deus nesse sentido. Maria, Nossa Senhora, ela tem essa missão de ajudar a gente a acolher a misericórdia de Deus. E para isso ela mostra os meios para a gente alcançar essa graça, de acolher essa misericórdia, acolher esse amor de Deus. A gente poderia muito bem conseguir essas graças sem a intercessão dela. É possível, sim. Intercessão, sim, sem pedir a intercessão dela. Mas, como diz Santo Luís Maria Grião de Montfort, é um meio tão tortuoso, tão mais difícil, tão mais lento, tem muita chance da gente quebrar a cara procurando, sem procurar o auxílio de Nossa Senhora, alcançar diretamente de Jesus esse perdão,
que vale mais a pena a gente usar esse atalho divino para o céu, que é Nossa Senhora, porque com a ajuda dela a gente consegue chegar melhor ao coração de Jesus e assim alcançar toda a Santíssima Trindade, né? Tanto o Espírito Santo quanto Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu novamente recomendo a cada um de vocês, a cada um de nós é recomendável. Corramos a Nossa Senhora. Essa imagem tão linda, né, de Maria com as feras debaixo dela, do manto dela. Pensa comigo, uma dessas feras era Saulo, que virou São Paulo. A gente poderia imaginar dessa forma, mas tem o Santo Agostinho da Vida, tem um São Bartolo Longo, que por sinal, não sei se vocês sabem, ele era um satanista, né? Ele era um bruxo e depois conheceu Nossa Senhora e mudou de vida, tanto que ele ajudou a conhecer, tornar mais conhecida a devoção de Nossa Senhora de Pompeia, e por sinal ele foi canonizado ano passado, né? Se eu não me engano. Então, olha que coisa. Procure essas histórias desses santos e elas vão te inspirar. Então, nesse momento, então, convido cada um de vocês, vamos rezar? Pedindo a intercessão de Maria pela nossa vida, para a nossa conversão de vida pessoal, para que todas as nossas boas obras, elas produzam frutos para a graça, para que o Espírito Santo, que é o esposo de Maria, possa nos conduzir para que cada gesto nosso, até mesmo no olhar, no sorriso, cada coisa que a gente faça, possa produzir frutos da graça, inspirados pelo Espírito Santo. E nós sabemos que nós somos muito pecadores, por isso recorremos à intercessão da Virgem Maria, para que ela nos ajude a alcançar a intercessão de Jesus, né? A intercessão de Jesus Cristo, junto a Deus Pai. E Deus Pai vai nos transformar pelo seu Espírito Santo. Incluo também nessa intenção os nossos irmãos e irmãs que estão nos pecados mais horrendos, os que cometeram os pecados mais escandalosos e que hoje são tidos como os piores da humanidade. Que Deus possa ter de misericórdia de cada um deles, de cada um de nós, e que todos aqueles que têm marcado na sua história, na sua memória, os erros do passado, ao ponto de ser tentado sempre a negar a misericórdia de Deus, que eles alcançam a graça da vitória e de reconhecer que Deus é capaz de perdoar todos os pecados. Como diria o Papa Francisco, né? Deus perdoa sempre. É nós que não recorremos a esse amor de Deus, a esse perdão de Deus. Mamãe do céu, passa na frente, ajuda a gente a alcançar essas graças, não só nós, mas toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santo Bartolo Longo, Santo Afonso de Ligório e Santo Agostinho e São Paulo, rogai por nós. Continuamos reunidos, sempre estaremos reunidos no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se vocês gostaram, ajuda a gente a alcançar mais almas. Curta, compartilha e se inscreva aqui para você acompanhar os nossos próximos episódios. Também se inscreva nas nossas redes sociais, né? Siga a gente, tá tudo na descrição desse episódio. Que Deus abençoe imensamente a cada um de vocês. E a gente se fala no nosso próximo episódio. Fiquem na paz.